Boa tarde, pessoal. Hoje vamos apresentar um seminário interdisciplinar que foi organizado pelos PET Odontologia e Fonoaudiologia da FOB USP, cujo tema é a paralisia cerebral. Meu nome é Ana Cláudia, eu sou aluna no terceiro ano da Medicina e integrante do PET Saúde. E participei desse seminário juntamente com a Lívia, do segundo ano de Fonoaudiologia, e com a Gabriela, do terceiro ano de Odontologia. Os professores que orientaram esse seminário foram a professora doutora Amanda e o professor Dr. Paulo. A paralisia cerebral é uma condição clínica com etiologias muito heterogêneas e é caracterizada pela alteração persistente do tônus ou da postura, e isso pode ser causado por má formação ou lesão cerebral de caráter não progressivo. Isso pode ser decorrente de fatores que atuam durante, após ou antes da gestação e se manifesta geralmente nos primeiros anos de vida, em geral até os 3 ou 4 anos de idade. Sobre a epidemiologia, sabemos que a incidência da paralisia cerebral pode variar muito de acordo com o país e com o período investigado, mas admite-se que esteja entre 1,5 a 2,5 casos por 1.000 habitantes. A melhoria dos cuidados perinatais contribui, por um lado, para a redução da incidência da paralisia cerebral, pois diminui problemas como encefalopatia hipóxico-isquêmica, mas, por outro lado, leva a maior sobrevida de recém-nascidos pré-termo extremos, principalmente os menores de 1 kg. Esses apresentam maior risco de problemas neurológicos, inclusive paralisia cerebral. Sobre a fisiopatologia, sabemos que diversos fatores podem contribuir para a ocorrência da paralisia cerebral e, com frequência, mais de um fator está envolvido. No passado, a maior parte dos casos era consequência da anóxia neonatal ou do trauma obstétrico, mas hoje acredita-se que a maioria seja decorrente de fatores pré-natais, incluindo as malformações e as lesões adquiridas na vida intrauterina. Alguns fatores pré-natais associados à paralisia cerebral incluem anormalidades gênicas, infecções congênitas, malformações do sistema nervoso e lesão isquêmica da substância branca. Entre os fatores perinatais, ou seja, aqueles que ocorrem entre o início do trabalho do parto e a primeira semana de vida, podemos citar as hemorragias intracranianas, encefalopatia hipóxico-isquêmica e leucomalácia periventricular. Já entre os fatores pós-natais associados, temos as infecções e traumas cranianos. A infecção materna no último trimestre da gestação, o retardo do crescimento intrauterino e prematuridade, gemelaridade, pré-eclâmpsia, diabetes mellitus e ameaça de aborto são fatores que aumentam o risco de lesão cerebral e, consequentemente, o risco de desenvolver paralisia cerebral. A paralisia cerebral é classificada de acordo com seu quadro clínico. Podemos ver que algumas formas apresentam predominância espástica, que diz respeito à hipertonia, ou seja, um estado que há excesso de contração muscular, dificultando ou impossibilitando o movimento. A apresentação distônica ou discinética, que está relacionada com movimentos musculares anormais. E a forma atáxica, que é a incoordenação dos movimentos. A forma espástica pode ser subdividida em hemiplégica, diplégica ou tetraplégica. A forma hemiplégica ocorre quando há deficiência motora unilateral com predomínio distal e espasticidade. Já a forma diplégica, quando o comprometimento é em membros superiores e inferiores, porém é muito mais intenso em membros inferiores. E a forma tetraplégica, esse comprometimento motor é bilateral e proporcional entre os membros superiores e inferiores. Já a forma discinética é marcada por movimentos e posturas anormais consequentes à deficiência na coordenação dos movimentos ou da regulação do tônus. Existem 2 subtipos, a forma hipercinética, definida pela presença de muitos movimentos anormais, e a forma distônica, caracterizada por alterações súbitas do tônus muscular. A forma atáxica diz respeito a uma ataxia global ou quadro restrito a equilíbrio marcha. No acompanhamento e tratamento da criança com paralisia cerebral, é necessária a atuação de profissionais de diversas áreas. O trabalho de reabilitação deve ser iniciado assim que é feito o diagnóstico e inclui profissionais de odontologia, fisioterapia, fonoterapia e terapia ocupacional. Podem ser utilizados medicamentos para diminuição da espasticidade, correção ortopédica cirúrgica das deformidades e retrações, e tem sido também utilizada a injeção de toxina botulínica na musculatura espástica, com o intuito de promover seu relaxamento. É essencial o apoio de neurologistas e ortopedistas. A atuação de oftalmologistas, fisiatras, otorrinolaringologistas com experiência em paralisia cerebral também é muito útil, pois é comum a ocorrência de distúrbios auditivos e problemas oftalmológicos, como estrabismo, nesses pacientes. Agora, então,
nós vamos falar sobre a fonoterapia nos pacientes com paralisia cerebral. Para começarmos recapitulando tudo o que a Ana já disse, para classificar a paralisia cerebral, nós temos que identificar qual é a base etiológica, né? Porque temos os fatores pré, peri ou pós-natais. A classificação vai de acordo com a sede da lesão, os membros atingidos, se seria quadriplegia, hemiplegia, e o grau de incapacidade funcional. Além disso, nós temos as características evidenciadoras da paralisia cerebral, como padrões de movimentos pertencentes a estágios anteriores do desenvolvimento, o que evidencia o atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, alterações do tônus muscular, seja ele muito rígido ou hipotônico, a persistência de reflexos em épocas que já deveriam ter desaparecido, e um desenvolvimento neuropsicomotor não somente atrasado, com esses reflexos que já deveriam ter desaparecido, ou a falta de controle cervical, entre outros, mas o fato de ser desordenado e prejudicado. Tendo isso em mente, nós vamos pensar no nosso atendimento fonoaudiológico. Primeiro que devemos ter uma anamnese detalhada, pensando em toda a queixa familiar, coletando informações sobre a gestação, o parto, a saúde em geral, a idade da criança e os marcos do desenvolvimento neuropsicomotor. Com que idade essa criança começou a segurar a cabeça? Com que idade ela começou a sentar? Se isso aconteceu ou não? Quais medicações ela toma e se ela faz uso de medicações? Se já teve internações, se faz acompanhamentos com outros profissionais, investigar todo esse histórico familiar e também fazer uma avaliação completa que contemple todas as áreas da fonoaudiologia que podem ter possíveis alterações para que a gente tenha um raciocínio diagnóstico completo com encaminhamentos. Então, quais são essas áreas da fonoaudiologia? A disfagia e a motricidade orofacial, a audiologia, a voz, a linguagem e a comunicação. Agora, nós vamos focar na linguagem e na comunicação. Porque a lesão cerebral, ela pode afetar as áreas da fala, como as áreas de Broca e de Wernicke, ou as áreas associadas, como o córtex visual primário, o córtex sensorial e até o córtex motor. Então, o que acontece? A visão e a audição são tão importantes para o desenvolvimento da fala quanto essa própria área da fala, porque é olhando, é vendo, é escutando as outras pessoas que as crianças começam a aprender e desenvolver a sua linguagem. Para isso, nós então temos que entender, né, todo esse processo da fala e o que está e onde está essa lesão para a gente saber melhor onde intervir. Além disso, a falta de estímulo pode gerar atrasos da linguagem, porque muitas vezes as crianças com paralisia cerebral ficam restritas a uma posição e a um ambiente. E a partir daí, é difícil elas receberem estímulos, como escutar a mãe falando, escutar os irmãos brincando e conversando. E fazendo assim, não tendo essa participação, fica muito mais difícil delas aprenderem os gestos, as situações conversacionais, a execução dos fonemas e das palavras. Mas devemos lembrar que, como a língua a qual a fala está relacionada, não é afetada por ser de outra ordem que a do corpo orgânico. Pode-se afirmar, então, que os portadores de PC apresentam fala, ainda que por outras modalidades. Essa frase do castelhano quer dizer que, apesar das crianças terem a fala um pouco comprometida, seja ela organicamente articulada ou por não terem um estímulo necessário, elas têm a habilidade de se comunicar, sim, só que por outras modalidades que a gente vai falar no decorrer desse seminário. Então, quais são os instrumentos de avaliação que nós vamos usar na clínica para ver o desenvolvimento global dessa criança e o desenvolvimento da linguagem? Nós temos o ELME, que vai analisar todo esse desenvolvimento da criança, a triagem do desenvolvimento de Denver 2, o inventário Portage operacionalizado, a observação do comportamento comunicativo, o teste de linguagem infantil, que é o ABFW, aquisição e desenvolvimento da linguagem, o ADL,
o Protocolo de Observação Comportamental, o PROC, dentre muitos outros. E é importante lembrarmos que nos casos de PC, os mais utilizados são o ELM, o Denver-2, o Portage e a observação do comportamento comunicativo, porque assim nós analisamos todos os reflexos, habilidades e áreas do desenvolvimento motor e comunicativo das crianças. Lembrando que em casos de PC, as crianças possuem muitos reflexos que já deveriam ter perdido e dificilmente possuem o controle cervical. E esses reflexos ficam muito evidenciados no ELM, no Denver-2 e até no Portage. Quanto à intervenção, é muito interessante estabelecermos um bom relacionamento com a família e com a criança, porque essas crianças com PC têm seu desenvolvimento afetado em muitas áreas, e é um desenvolvimento desordenado. E a família vai estar ali lidando com essa criança diariamente, que deve ter um acompanhamento médico, fonoaudiológico, odontológico durante todo o decorrer de sua vida. Então é muito interessante que tenhamos um bom relacionamento com essa família, para que a gente saiba orientar, aconselhar e amparar essa família nos momentos que elas precisem desabafar. Como eu disse, orientar e estimular a família sobre as atitudes de autocuidado e estimulação natural da comunicação são muito importantes. Porque, como eu já falei, as crianças com PC, muitas vezes, se os pais não são muito bem orientados, elas ficam restritas a ambientes sem nenhuma estimulação. Então, conforme nós conseguimos instruir esses pais, a orientação e a estimulação dessa criança melhoram muito. Temos que ter, é claro, o cuidado interdisciplinar, para que a criança consiga melhorar em todas as suas áreas de desenvolvimento. Então, precisa ter o acompanhamento médico, o acompanhamento odontológico, precisamos ter um fisioterapeuta, um terapeuta ocupacional, entre psicólogos e todas as áreas da fono que a gente já citou, né? Disfagia, MO, voz, linguagem e comunicação. Além disso, nós temos o uso da comunicação suplementar ou alternativa. Porque essa comunicação suplementar ou alternativa, o CSA, é um conjunto de instrumentos que permitem a fala não oralizada, a fala dita no apontar dos sinais gráficos, representando uma maneira de ampliar as possibilidades dos sujeitos com limitações significativas de oralidade desenvolverem a sua linguagem. Ou seja, como eu disse, as crianças com PC, elas têm sim a habilidade de se comunicar, só que às vezes de uma maneira alternativa. E é aí que entra a comunicação alternativa, que por meio de imagens a criança consegue apontar e mostrar o que ela quer dizer. A seguir eu vou mostrar alguns exemplos da comunicação alternativa. Então existem pastas, são várias imagens, e ali está escrito que é, por exemplo, oi, pode ajudar, você, suco de laranja, isso tá frio, isso tá quente. Então, apontando, as crianças tendo essa estimulação, esse contato com essa planilha, com essa ficha, a comunicação delas fica muito mais fácil e efetiva. Oi, pessoal, eu sou a Gabriela e vou dar continuidade ao seminário interdisciplinar abordando a odontologia em pacientes com paralisia cerebral. A importância da odontologia no processo de reabilitação desse indivíduo é notar que nem todos os pacientes requerem todos os tipos de terapias disponíveis, mas a maioria deles tem a necessidade efetiva de um acompanhamento odontológico, mesmo que apenas para procedimentos preventivos. Esse acompanhamento tem que ser baseado na promoção de saúde, visando melhoria da qualidade de vida, e alicerçado em programas de prevenção, que são uma maneira mais eficiente, de baixo custo e cuja aplicabilidade vai depender das condições clínicas da criança, do comprometimento do profissional e no compromisso dos cuidadores. O atendimento odontológico para esse tipo de paciente envolve 3 grupos distintos de problemas. O primeiro, a condição bucal e dentária do paciente. O segundo, as manifestações advindas da paralisia cerebral. E o terceiro, o tratamento médico ao qual o paciente está sendo submetido, levando em consideração a presença de outras doenças associadas e os medicamentos em uso. Primeiramente, falaremos especificamente da condição bucal e dentária do paciente.
Os reflexos da paralisia afetam negativamente a cavidade bucal, uma vez que a higienização bucal realizada é inadequada, o que favorece o acúmulo de micro-organismos patogênicos no biofilme e a inflamação gengival. Além disso, o uso de medicações antiepiléticas de forma contínua e a redução do fluxo salivar e da capacidade tampão da saliva contribuem em até 5 vezes para a chance de desenvolvimento da doença periodontal e da doença cárie. E o que mais chama atenção para a odontologia é que esse uso de medicações antiepiléticas causa uma hiperplasia gengival medicamentosa, devido à presença da fenitoína, um anticonvulsivante. Essas duas imagens representam bem esse quadro clínico. Outro fator importante é a presença de uma abertura orofaríngea maior do que o encontrado em pacientes sem a deficiência. Por isso, deve-se sempre estar atento para o risco de aspiração ou deglutição de instrumentos pequenos, como limas, brocas ou dentes recém-extraídos. Além disso, devido à presença do reflexo de mordida tônica em alguns pacientes com paralisia cerebral, pode ocorrer a interposição de tecidos entre as superfícies dentárias, ocasionando traumas recorrentes que levam a úlceras extensas, a perda de substância, como está sendo mostrado na imagem, áreas crustosas e hemorrágicas circundadas por placas hiperqueratóticas. Esse quadro requer uma intervenção imediata do profissional da odontologia, pois gera uma sintomatologia dolorosa e eleva o risco de infecção local e ou disseminada. Para evitar esses tipos de lesões, já tem sido avaliado o uso de protetores bucais. Na imagem está sendo representada uma lesão em língua por trauma dentário e o uso do protetor bucal. Após 10 dias de tratamento, a aparência da língua já melhorou bastante. Então, esse tipo de dispositivo ele pode ser usado de forma preventiva para evitar que essas lesões aconteçam ou associado a um tratamento que o paciente já está fazendo. Por fim, sabe-se que a doença periodontal, a doença cárie, a maloclusão, o bruxismo e o traumatismo dentário são mais prevalentes quando comparado com a população sem a deficiência. Porém, não são específicos para os pacientes com paralisia cerebral. E é por isso que se pode dizer que o tratamento odontológico para pacientes com paralisia cerebral não difere substancialmente do tratamento de um paciente sem a deficiência. Porém, algumas situações são antagônicas com a prática rotineira do profissional, principalmente em relação à abordagem e o manejo do paciente. Portanto, uma observação cuidadosa do paciente permite o reconhecimento de sinais indiretos de sofrimento, facilitando o ajuste da conduta e, principalmente, a participação dos pais ou cuidadores, os quais possuem uma maior proximidade com o paciente e conseguem reconhecer mais facilmente os sinais que ele nos dá, é muito essencial. Para a realização do tratamento odontológico em si, são necessárias formas diferentes de abordagem, que envolvam os pais ou os cuidadores, dando maior conforto e confiança para a relação paciente-profissional. O atendimento pode ser feito de duas maneiras, com a estabilização do paciente em ambiente clínico, em que os pais podem ajudar na própria estabilização ou ficar ao lado, e o atendimento em ambiente hospitalar, em que os pais podem acompanhar o paciente até o momento de entrada no centro cirúrgico, o que gera maior confiança. O sucesso do tratamento em pacientes com paralisia cerebral em qualquer área depende muito da abordagem e do manejo inicial do paciente. É muito importante manter uma boa comunicação com os pais ou os cuidadores, pois as pessoas próximas conseguem reconhecer com mais facilidade as diferentes formas de expressão do paciente. Por exemplo, durante o atendimento, o paciente faz movimentos bruscos com o corpo e o profissional acha que ele está sentindo dor, mas na verdade aquilo é uma reação normal dele. E por fim, a avaliação cuidadosa dos pacientes com paralisia cerebral e o conhecimento de sua condição incapacitante não excluem a educação dos cuidadores e o atendimento interdisciplinar. Todos os tipos de paciente requerem e precisam de um atendimento especializado e humanizado, e cabe a nós, profissionais de saúde, oferecer isso a eles. Então, em nome do PET Saúde, do PET Fono e do PET Odontologia da FOB, eu gostaria muito de agradecer a atenção de todos.